A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 22. Naquele tempo o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Bom, o que eu destaco? As primeiras tábuas que você quebrou. Então, Moisés ficou tão furioso, tão revoltado, tão frustrado, tão chocado com a situação do bezerro de ouro, que ele quebrou as tábuas. E foram 40 dias na presença de Deus, 40 dias e 40 noites, para receber os 10 mandamentos. E ele quebrou. Aí tu imagina a fúria, a ira, o zelo, né? Só que o que chama atenção para mim? O que me chama atenção? Que você quebrou. Moisés, tu, meu filho amado, quebrou. Todos nós quebramos os 10 mandamentos. Não é privilégio, mérito, exclusividade de Moisés ter quebrado as tábuas dos 10 mandamentos. Tu entende? Todos nós quebramos os 10 mandamentos. Então, quando Moisés quebra as tábuas, ele está representando cada um de nós. Eu e tu. Tu e eu. Nós. Que quebramos os mandamentos, que pecamos, que infringimos a lei, que violamos a lei. E aí a gente também pode pensar no Antigo e no Novo Testamento. Por que eu falo isso? Porque o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, que já tem vídeo no canal, na verdade tem uma playlist. Toda vez que eu falo isso para vocês, eu falo com toda a boa intenção. Quando eu falo a playlist, é porque eu parto do princípio que tu estás estudando a Bíblia comigo. Que o canal A Bíblia Diz tem o objetivo de refletir, meditar e ler a Bíblia. Então, tu quer saber da Bíblia, tu quer estudar, tu quer ter um auxílio, tu encontra mais fácil, tu encontra facilmente na playlist. Então eu digo para ti, tem uma playlist sobre o Sermão do Monte. Aí tu vai lá no canal e procura o título, playlist. Aí tu abre, tu vai ver todas as playlists do canal. E uma é Sermão do Monte. E ali tu vai ter versículo por versículo do Sermão do Monte, palavra por palavra do Sermão do Monte. Só que dividido em capítulos, em vídeos. Por quê? Porque o Sermão do Monte são 3 capítulos, mas eu esmiucei. E aí, quando a gente tem mais tempo e menos texto, a gente consegue aprofundar mais do que quando eu tenho que ler um capítulo de 85 versículos e eu, por mais que eu me esforce, acaba ficando um vídeo longo e nem sempre a gente consegue aprofundar. Então, por que eu tô falando isso? Porque tu vai encontrar vamos dizer assim, recurso nas playlists, tá? E aí, no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 17, eu já achei aqui. Palavras do Senhor Jesus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então, Jesus não quebrou a lei. Jesus não quebrou os mandamentos. Ele cumpriu. Quando tu começa a ler o Sermão do Monte, ele diz, ó, vocês ouviram o que foi dito? Não mate. Então ele está falando dos mandamentos.
E aí ele diz: eu, porém, vos digo. Depois ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, vos digo. Então, o que que Jesus faz? Jesus acrescenta, Jesus amplia, ele aprofunda os mandamentos. Vocês ouviram, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Eu tô seguindo no capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito, não faça juramento falso. Eu, porém, vos digo. Então, é isso que nos interessa. O que que Jesus disse a respeito de cada um dos mandamentos? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, já estou no 43. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então, Jesus, ele faz uma releitura aprofundada, ampliada dos mandamentos. E ele deixa bem claro que ele não veio quebrar, ele não veio revogar, ele não veio anular, ele não veio fazer nada contra os mandamentos, porque Jesus é Deus. E é isso que eu estou me esforçando para mostrar. Jesus em Gênesis, Jesus em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que o Deus de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então aqui Moisés quebrou os mandamentos, assim como nós quebramos, mas o Senhor Jesus não quebrou, não revogou, não anulou, não tornou sem efeito. Ele ampliou, acrescentou, ele cumpriu os mandamentos. É isso que nos interessa. 3. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito. E ali estão como o Senhor me ordenou. Então Moisés, obediente, colocou as tábuas na arca. Eu pus as tábuas na arca. Aí eu vou te falar. O que lembra isso? Colocar as tábuas, os mandamentos na arca. Aí tu vai dizer, Noé na arca? Não, eu pensei naquele versículo do Salmo 119. Guardei as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. Tu guarda as palavras na arca. A arca é cada um de nós, é o santuário, é o lugar santo, sagrado, consagrado, né? Onde Deus fala da tampa da arca. O Espírito Santo habita em nós e é Ele que fala conosco, é Ele que nos santifica, é Ele que nos indica o caminho, que nos aconselha, que nos ensina, que nos faz lembrar da palavra de Deus. Então tu guarda a palavra na arca, tu guarda a palavra no teu coração. Lembra que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro? Isso dá uma ideia de algo que tu guarda, algo que tu coloca dentro de ti, do teu ser, de quem tu é, que aquilo faz parte de ti, da tua vida. E eu, quando eu era criança, eu já compartilhei isso com vocês. Quando eu era criança, esse versículo dizia assim: e escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aí eu cresci numa igreja que ensinava as crianças a ler a Bíblia, a orar, a frequentar os cultos, a dar o dízimo, as moedinhas, a decorar, memorizar a Bíblia. E eu lembro muito bem do meu conflito mental com este versículo, que é Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a criança aprende que ela tem que guardar
né, a palavra de Deus no seu coração. Só que na minha época, o versículo dizia assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E aí me dava um nó na minha cabeça. Porque eu pensava assim, mas como que eu vou esconder? Se a Bíblia diz que eu tenho que pregar, que eu tenho que falar, que eu tenho que ir por todo mundo, que eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo. Como que se eu esconder? Eu pensava assim, esconder é algo que tu vai deixar escondido, ninguém vai ver, ninguém vai ouvir. E aí eu pensava, como que eu vou esconder? Por quê? Porque a tradução levava para esse significado, para essa interpretação. Então, o sentido de esconder era o sentido de algo precioso que tu ia guardar com cuidado. Então, tu tem uma obra preciosa, tu tem um ouro, tu tem um dinheiro, tu esconde, guarda num cofre, num lugar seguro, por exemplo. Então, a ideia que se queria passar era essa: tu vai guardar num lugar seguro, protegido, digno, santo, né? Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É que aquilo vai fazer parte de ti. Então, quando Moisés está dizendo, eu coloquei as tábuas, né, do testemunho, as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos na arca, é esse sentido. Eu coloquei no lugar mais sagrado, mais importante, no meu coração. Eu guardei. E é assim que nós temos que considerar a palavra de Deus. Com todo o zelo, com todo o respeito, com todo o temor, com todo o cuidado, como algo valioso, precioso. Colocou nas tábuas, colocou na arca, colocou as tábuas na arca. Aí agora estava demorando começar algumas palavras para que a gente estude. Os filhos de Israel partiram de Beerot Bene Jacã. Gente, olha esta palavra. Beerote Bene Jaacã. Continua chovendo no Rio Grande do Sul, tá? Orem por nós, que a chuva não está dando trégua. E foram para Mosera. Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Você já sabe, quando começa a chover forte, começa a falar alto aqui, né? Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gud-Godá e de Gud-Godá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Então, vamos destrinchar, vamos ver o que é Beerot Bene Jaacã. Lembra que eu tinha dito para vocês o que é o Jaacã, que eu fiquei com essa do Jaacã? Pois bem, agora temos uma resposta. É como eu tô dizendo, tu tem que prosseguir, perseverar, persistir em estudar, que a resposta chega para aqueles que não desistem. Então, poços dos filhos do inteligente e do lutador. Lembra do Bene Jaacã? Dos filhos? Pois está aqui. Poços dos filhos do inteligente e do lutador. Mosera, prisões, castigos. Gud-Godá, parece aquilo que o bebê fala, né? Gud-Godá, aquilo que os neném falam. Gud-Godá, nada a ver, olha só. Corte, lugar cortante, incisão. Jotbatá, agradável, aprazível e bom. Então, os filhos de Israel partiram dos poços dos filhos do inteligente e do lutador e foram para as prisões e para os castigos. E vai dizer que não foi assim mesmo? Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, que é o filho de Arão, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali eles partiram para um lugar cortante, para um corte, para uma incisão. É como a gente diz, né? Um divisor de águas. E de Godá foram para Jotbatá. O que é o Jotbatá? Para a terra de ribeiro de águas, que é um lugar agradável, aprazível e bom. Abençoado. 8. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje.
Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Então, Arão morre, mas Eleazar, seu filho, continua o sacerdócio. O sacerdócio não para, o sacerdócio continua. Porque nós temos que chegar no sumo sacerdote, Jesus. No sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus. Então, é muito triste a morte de Arão, tudo aquilo que a gente já viu. Mas Eleazar é uma bênção. E os levitas são separados para servir diante do Senhor. E isso nos mostra que pode passar o céu e a terra. Pode entrar e sair reis, né? Deus muda o tempo e as estações. Deus exalta e Deus derruba. Mas ele, a palavra dele, não muda. Ele é fiel. 10. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse, levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. E eu tenho dito, esses pais deles não são os que morreram no deserto. É Abraão, Isaac e Jacó. É os patriarcas, certo? O que era necessário aqui? Deus ouvir. E Deus ouviu. A única chance deste povo era Deus ouvir Moisés. A intercessão de Moisés. Assim como o Senhor Jesus. A nossa única chance é Jesus, é a salvação em Jesus, é a intercessão de Jesus por nós. E o Senhor ouviu, o Senhor atendeu e não destruiu o povo. 12. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? O que Deus quer que tu faça? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Então, tu é inscrito do canal, tu é inscrita do canal, tu já deve ter visto quantas mil vezes eu já falei sobre temer ao Senhor. Eu explico isso desde que a gente começou. Porque a Bíblia fala muito sobre o temor do Senhor. E eu digo para vocês o quê? Temer ao Senhor não é ter medo. Temer ao Senhor é amar ao Senhor. É adorar ao Senhor. É reverenciar, respeitar. É obedecer. É servir. Agora, vai dizer para mim que não é isso que tu acabou de ler na Bíblia. Tu tá com a Bíblia aberta? Então, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de ti? O que Deus quer do seu povo? O que Deus quer de Israel? Deus quer que a gente tema. Deus quer que a gente tema. E o que é temer? É andar em todos os seus caminhos. Isso quer dizer viver na presença de Deus. Aí olha a outra resposta. Amar a Deus. Não é o que eu falo? Então, se tu teme a Deus, é porque tu ama a Deus. O que vem na sequência? Servir o Senhor. Eu temo a Deus, eu amo, mas não faço nada. Eu não ponho em prática. É só o blá, blá, blá. Não tem ação, não tem obra, não tem ministério. Jesus nos ama, mas ele não morreu na cruz. Então, o que adianta esse amor? Deus nos ama, mas não mandou Jesus. Então, o amor, ele se expressa em atos, em atitudes, em comportamento, em ação, em boas obras.
Então, tu teme a Deus, tu teme a palavra de Deus, tu tem que andar, viver seguindo a palavra de Deus, na presença de Deus. Tu tem que amar a Deus. E amar a Deus é hoje, amanhã e depois. Amar a Deus é de manhã, de tarde, de noite. Amar a Deus é quando estão te vendo e quando ninguém está te vendo. Servir a Deus. E aí, ó, o que eu falei no primeiro capítulo de Deuteronômio, no vídeo introdutório, que era o centro, o resumo, o assunto principal do Deuteronômio. Amar a Deus de todo o coração e de toda a tua alma, toda a tua força, o teu entendimento. Colocar tudo que tu tem e tudo que tu é para agradar e honrar a Deus. Guardar os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Guardar os mandamentos é obedecer, é obediência. Seguir as ordens. Então, tudo isso é temer ao Senhor. Isso quer dizer vida. Andar, né? A gente viu, andar é uma forma de falar que é um processo, é uma caminhada, é uma jornada. Tu vai ter que perseverar, tu não pode desistir, tu não pode olhar para trás. Tu tem que ficar firme. É plantando, chorando, semeando, chorando, orando, louvando, cantando. É dia de sol, é dia de chuva, é todo dia. É negando-se todo dia. Então, temer ao Senhor, viver, andar, amar, servir e obedecer. E aí eu tenho que falar uma coisa muito forte, porque aí ele diz, ó, isso é pro bem de vocês. Temer ao Senhor é bem para mim e é bem para ti. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, olha só, de quem? Daqueles que temem a Deus. O Salmo 34, que é o meu salmo preferido, que já tem vídeos no canal sobre esse salmo, que é o salmo que eu amo, diz exatamente isso. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E ele te livra, e ele te protege, e ele te abençoa, ele te ama, ele te cuida. É para quem teme. Essa graça, essa bênção é para quem teme ao Senhor. 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Aí tu vai dizer, eu já li esse salmo. Tá aí, Moisés. 15. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Eu vejo assim, que nem uma professora, que nem um pai, que nem uma mãe que diz para a criança, para de teimar, deixa de ser teimoso, obedece, é melhor para ti, é melhor para nós, é melhor para toda a nossa família, para todo o nosso povo. Deixem de ser teimosos. E qual é o antídoto para tu ficar livre da teimosia, da rebeldia, da rebelião, dessa cabeça dura? É ser humilde. Aprendam de mim. Jesus falou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Te humilha na presença de Deus. O que quer dizer isso? Chega na presença de Deus com humildade. Abre teu coração para Deus. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu amo a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Independente das circunstâncias. Eu tô chorando, eu tô sofrendo, eu tô perdendo, mas eu amo a Deus, eu louvo a Deus. Para sempre, eu sou do Senhor. Então, o teu coração ama a Deus?
Se tu tem um coração que ama a Deus, esse coração já tem Deus. Tu entende? O Espírito Santo já está no teu coração porque tu ama a Deus. Então, tu vai te humilhar na presença de Deus. Tu vai reconhecer que Deus é o Senhor. Tu vai querer a vontade de Deus sobre a tua vida. E tu não vai teimar. Pai, eu quero isso, mas se tu não quiser, eu não quero mais. Eu não faço, eu não vou. E isso, tu precisa te humilhar para chegar nesse ponto de dizer, faz a tua vontade. O que o Senhor Jesus fez? Se for possível, passa de mim esse cálice. Se não que seja feita a tua vontade. Nós vimos, Paulo pediu, tira de mim esse espinho da carne. Deus disse não. Então, tu fala o que tu quer, mas tu te submete à vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então, aprender com Jesus a fazer a vontade de Deus, independente da nossa vontade. É ter este coração circuncidado. Tu vai ter um coração circuncidado. Ó, no 16. Circundem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. É um coração que ama a Deus acima de tudo e de todos. E isso inclui nós mesmos. Amar a Deus acima de nós mesmos. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu acho. É a tua vontade, Senhor. Isso custa? Custa tudo que tu tem. Porque o Senhor Jesus entregou tudo que ele tinha para fazer a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, foi o que o Senhor Jesus disse. Ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou dele, da glória dele, de tudo, para cumprir a vontade do Pai. Isso é circuncidar o coração, isso é amar de todo o coração. 17. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Na outra tradução dizia terrível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Então, o nosso Deus é o Deus todo-poderoso. É o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E isso que está dito aqui em Deuteronômio, ó, o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, isso aparece, esse versículo aparece em Apocalipse 17, 14, que é exatamente o que eu estou falando, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós temos este Deus, este Rei, este Senhor, Senhor Jesus, recebeu um nome sobre todo nome, acima de todo nome, na terra, embaixo da terra e em cima da terra. No céu dos céus não tem nome mais poderoso que o nome de Jesus. Esse é o Deus que a gente serve. 18. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Deus é o defensor dos órfãos e das viúvas, e ele acolhe, cuida, protege dos estrangeiros, porque o povo de Israel foi estrangeiro no Egito. Ó, 19. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. 20. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Então, adorar, louvar e temer a Deus. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Nós vivemos e existimos para o louvor da glória de Deus. 22. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Então, essa era a promessa de Deus para Abraão. As estrelas dos céus, a areia do mar, uma multidão de gente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho.
Nós devemos fazer discípulos, ensinando cada um a guardar as palavras de Deus, a obedecer a Deus.